história grega que fala sobre um homem que teve a oportunidade de trazer a mulher que ele amava de volta dos mortos. E a única coisa que ele tinha que fazer para recuperar a mulher que ele amava do mundo dos mortos era não olhar para trás quando ele estivesse saindo com ela. Mas ele olha. E essa, até aqui, é a parte da história que todo mundo lembra, mas o porquê que ele olhou para trás, muitas vezes a gente não pensa. Orfeu, o cara da história. Orfeu, que é o cara da história, era músico. E a história nos conta que a música dele era tão bonita que todo mundo parava pra escutar. E ele se apaixona por Eurídice nesse tempo. Ele acaba se casando com ela e pouco tempo depois ela tá sendo perseguida por um homem e acaba morrendo picada por uma cobra. Ele se apaixona, então, nesse tempo por Eurídice. Ele casa com ela, só que pouco tempo depois ela acaba falecendo, picada por uma cobra, enquanto ela estava fugindo de um homem que perseguia ela. Orfeu, então, desce ao mundo dos mortos na intenção de recuperar a mulher que ele amava. Ele toca a música dele pro deus que comanda aquele lugar, e a música dele é tão bonita que até esse deus fica comovido. Então esse deus aceita o pedido de Orfeu de ter a mulher que ele amava de volta e deixa ela ir, com uma condição que ele impõe a Orfeu, que ele saia pela porta da frente desse lugar, Eurídice vai estar atrás dele, mas ele não pode olhar para trás, até que os dois estejam fora daquele lugar. Então ele aceita a condição e aí ele começa a andar em direção à porta de saída. Mas é aqui que a história deixa de ser sobre um resgate da mulher que se ama e ela passa a ser sobre outra coisa. Orfeu começa a caminhar em direção à porta, ele tá bem próximo da porta de saída, mas ele não tá escutando nada atrás dele. Ele não escuta uma respiração, ele não escuta passos, ele não escuta nada. A única coisa que ele tem é silêncio. E esse silêncio começa a atormentar a cabeça do Orfeu de uma maneira que ele começa a se fazer as perguntas óbvias para a situação, né? Será que o Deus mentiu? Será que ela não tá aqui atrás? Será que ela tá morta? E bem perto da porta de saída, ele não se aguenta, ele não aguenta o silêncio e ele se vira. Ele vê Eurídice por um segundo e quando ele bate o olho nela, ela é puxada no mesmo momento de volta para o mundo dos mortos. Então a condição imposta não era só um teste de obediência, ela era uma pergunta disfarçada. Tu consegue confiar em alguma coisa que tu não pode ver, que tu não pode ouvir, que tu não pode tocar? Orfeu, nosso amigo da nossa história, não conseguiu. Porque o que estava no comando da cabeça de Orfeu naquele momento não era o amor que ele sentia por Eurídice, era a necessidade da certeza. E o mais curioso é tu parar pra pensar que ninguém fez nada de muito absurdo nessa história. Duvidar do que a gente não vê é um comportamento normal, querer confirmações é um comportamento normal. O problema nunca foi tu sentir as dúvidas de algo. O problema na história foi como Orfeu reagiu à dúvida dele. E é isso que transforma essa história grega, que é bem antiga, em um comportamento que é bem atual. A mente ansiosa, a mente que pensa demais, ela não é a mente que sente medo. Ela é a mente que trata a dúvida como se a dúvida já fosse um fato. E ela não abre espaço para um questionamento. É a mente que vai agir em cima dessa dúvida antes mesmo de confirmar se alguma coisa dessa cabeça é verdade. Orfeu não tinha prova nenhuma de que Eurídice não estava ali. Ele só tinha silêncio. E ele preencheu esse silêncio com a pior alternativa e a pior escolha possível. E a gente vive perseguindo justamente o oposto do silêncio de Orfeu. A gente sempre quer ver a notificação na hora, checar se alguém nos respondeu, um número, um print na hora. Só que quanto mais tu treina o teu cérebro para que tu tenha confirmação constante de tudo, menos a gente sabe lidar com o espaço vazio. Menos o nosso cérebro começa a aguentar ficar no espaço sem resposta, sem saber de nada. E aí qualquer silêncio, qualquer demora ou incerteza pequena da rotina acaba virando uma ameaça muito grande. A ironia de tudo é que Orfeu tinha o que ninguém tem hoje mais, que é silêncio total. E foi justamente esse silêncio que ele não soube atravessar. Ele não perde Eurídice por falta de amor, ele pede porque ele não suportou o intervalo entre não saber e confiar. E essa história, esses dias, eu fiquei pensando em quantas vezes a gente não faz isso em menores escalas na nossa vida. Quantas vezes a gente não vira antes da hora, quantas vezes a gente não presume ou confirma o pior com as dúvidas e constrói o pior cenário possível. Se Orfeu tivesse esperado mais alguns segundos antes de olhar para trás, será que teria dado certo? Hoje a gente não tem como saber mais, mas a pergunta que fica é: o que tu tem virado para trás para confirmar que talvez precisasse só de alguns passinhos a mais de confiança?